Você sabe qual que é a diferença de um engenheiro de dados, um analista de dados e um cientista de dados? No vídeo de hoje você vai saber de verdade, de uma vez por todas, qual a diferença dessas três profissões, quais são as principais responsabilidades de cada um deles. Nos próximos minutos você vai entender exatamente o que cada um desses profissionais faz, suas responsabilidades, as habilidades necessárias, né? O que cada um deles pode fazer para transformar realmente os dados em ouro, em valor para as empresas, tá? Jesus, ó, vem cá, dá um oizinho. Oi! Papai te ama muito. Dá tchauzinho pro pessoal lá. Tchau! Primeiro a gente vai falar do engenheiro de dados. Ele é um arquiteto, é quem constrói a estrutura que mantém todos os dados. Ele pensa como um construtor, como um arquiteto, que ele vai construir a casa, vai construir os alicerces, os quartos, vai definir de que forma vai ser construídos os dados. Ele vai extrair os dados das fontes, ele vai alocar nos locais corretamente, ele vai separar os dados, ele vai limpar os dados, vai deixar os dados de uma maneira confiável, acessível, preparado, pronto para que um analista e um cientista de dados possa utilizar os dados. Ele é basicamente construtor que garante a entrega do produto, da matéria-prima, certo? Mas a matéria-prima, de certa forma, ela vai ter as suas fases, né? Matéria-prima bruta, depois matéria semi-organizada, matéria organizada, matéria pronta para trabalho. Ele também pode construir visualizações, ele também pode construir, tirar insights, mas não é a função principal. A responsabilidade principal do engenheiro de dados é a construção e a manutenção dos data pipelines, né, dos flows de dados, do pipeline de dados. Essas são as habilidades principais, né, as responsabilidades principais. As habilidades que um engenheiro de dados precisa é basicamente linguagem de programação. Ele vai precisar principalmente de Python, que é a mais utilizada. Existem outras, mas é a mais fácil, user-friendly e a mais utilizada no mercado, onde tem mais demanda de trabalho também. E além disso, vai precisar de SQL, que é uma linguagem também de programação voltada para banco de dados. São as duas bases principais, fundamentais para um engenheiro de dados, né? Um exemplo prático para vocês: o engenheiro de dados constrói um sistema de ETL, né? Extract, Transform and Load. Ele vai criar um sistema para aquela empresa extrair o dado da onde ele está sendo gerado, transformar esse dado naquilo que precisa e carregar esse dado, deixá-lo pronto para ser utilizado. Agora, o analista de dados é aquele que olha para o passado, basicamente. Entenda ele como um detetive. O analista de dados é um detetive. Ele vai analisar o que aconteceu, examinar os dados para gerar insight a partir daqueles dados, daqueles acontecimentos. Ele transforma os dados, né, em teoria brutos, né, a informação bruta que foi preparada pelo engenheiro, ou seja, o engenheiro já limpou o que é desnecessário e deixou ali a informação bruta. Dentro da informação bruta, o analista ele vai analisar, identificar patterns, ele vai identificar padrões, ele vai identificar o que está acontecendo, qual foi o acontecimento ali que aqueles dados estão contando, qual a história que aqueles dados contam. Então ele analisa o passado, né? Através daí ele gera insights que podem gerar valor para a empresa, né? Ele gera relatórios, ele gera dashboards, ele gera gráficos, ele prepara tudo aquilo para que seja tomada decisões, certo? A partir da avaliação que ele tirou dos dados, né? Um analista de dados aí, as responsabilidades principais dele é analisar os dados, obviamente, né? A criação de relatórios e visualizações. As habilidades necessárias aí de um analista de dados é Excel, é excelente, quanto mais melhor, mas assim, uma base boa de Excel, ferramentas de BI, de Business Intelligence, como Power BI, como Tableau, entre outras, né? E obviamente também o SQL. Ele vai precisar do SQL porque você vai fazer consultas nos bancos de dados preparado pelo engenheiro. O analista ele faz essas consultas para receber esse dado e gerar os dashboards, gerar os relatórios. Exemplo prático aí para um analista de dados é ajudar a empresa a identificar tendências de mercado para melhorar a sua estratégia de marketing, por exemplo, melhorar uma estratégia de e-mail marketing. Ele vai identificar ali a tendência dos clientes, do que está acontecendo, do mercado. E em seguida o cientista de dados. Imagina o cientista como um químico alquimista, um mágico. Ele é o cara mais
futurístico, ele analisa. Se o analista de dados olha pro passado, o cientista aponta o futuro. O analista olha o passado, o cientista faz previsões do futuro. Ele basicamente vai usar estatística, né, aprendizado de máquina, né, o machine learning, para prever o que vai acontecer a partir dos dados. Então ele vai também, de certa forma, analisar os dados, mas criar algoritmos, usando inteligência artificial, usando aprendizado de máquina, usando várias ferramentas para poder apontar onde vai acontecer de novo, com base no passado, com base no que aconteceu. Então ele aponta o futuro, ele toma decisões, né? Ele antecipa tendências para tomar decisões preditivas, né? E esse é o valor que ele gera para a empresa, tá bom? Então a responsabilidade principal é desenvolver modelos de machine learning, modelos de aprendizado de máquina para análise preditiva. As habilidades necessárias são estatística, programação e libraries como TensorFlow, Scikit-learn, né? Libraries de computação matemática. Ele vai usar muita matemática e muita preditividade, né, aprendizado de máquina para gerar essas previsões futuras. Um exemplo prático para um cientista de dados é o desenvolvimento de modelos para prever rotatividade de clientes. Qual é a rotatividade de clientes futura para a nossa empresa? Quantos clientes nós vamos ter com base nas nossas vendas? Quantos clientes nós vamos ter com base na aquisição de novos clientes? Qual é o comportamento desses clientes no futuro, com base nos que nós já temos, né? São esses exemplos que podem ser aplicados para um cientista de dados. Falando sobre os salários, posteriormente posso até fazer um vídeo mais a fundo sobre as diferenças, fazer uma pesquisa sobre as diferenças de salário, seja no Brasil, seja na Europa ou até nos Estados Unidos, de cada um deles. Comenta isso também se você quer saber a diferença de salário de cada um deles. Mas um rápido overview, na minha opinião pessoal, daquilo que eu vejo das vagas que aparecem para mim. O analista de dados é aquele que existe mais mercado e demanda, e existem mais também profissionais. Então o salário dele, dos três, é o menor. O cientista de dados, na minha opinião, é o que tem um salário que fica no meio entre eles, é uma realmente em altíssima demanda e ainda assim precisa-se de bastante profissional. E o engenheiro de dados é aquele que tem o maior salário, porque tem também muita demanda como um cientista ou analista, mas é o que tem menos profissionais. De todos os três, o que tem menos profissionais é o engenheiro de dados. Então isso tende a puxar o salário do engenheiro de dados para mais. Então todos os três são salários altíssimos, mesmo salários iniciais. Se o cara tem experiência, cara, vou falar bem a verdade para você, direto ao ponto, em qualquer uma das três profissões, se você tem inglês, se você tem documentação para trabalhar para uma empresa nos Estados Unidos ou na Inglaterra ou em qualquer área da Europa, você vai ganhar mais de 10 mil reais de salário inicial, fazendo conversão, obviamente. Então 10, 15, 20 mil reais não é um salário absurdo para inicial, tá? Para quem tá começando, tá? Não é um absurdo, isso é palpável, mas se você for olhar salários em reais para o Brasil, talvez a gente esteja falando a partir de 5, 6, 7, 8 mil reais aí entre analista, cientista e engenheiro. O analista vai estar em por volta de 5, 6 mil reais, o cientista de 6 a 7, o engenheiro de 6, 7, 8 mil reais de salários iniciais. E é isso. Qual carreira combina mais com você? Me diz aí, comenta aqui embaixo o que você se adapta mais, o que você se identifica mais. Se você é um engenheiro de dados, um analista ou um cientista de dados, né? Ambas oferecem oportunidades incríveis, a demanda vem crescendo e vai continuar crescendo. Eu digo que a área de dados, também engenharia de dados, é a profissão do presente e do futuro. Basta você mergulhar, tá bom? Basta você começar a aprender e executar. Comenta aqui embaixo qual que você prefere, qual que você se identifica mais. Se inscreva no canal, né? Ativa o sininho para você receber mais notificações. Comenta nesse vídeo aqui. Cada interação que você faz comigo, cada comentário que você deixa a sua opinião, e cada like que você dá, você vai receber de volta de maneira positiva na sua vida. Imagina que você está semeando na minha vida, isso é positivo para mim, mas vai retornar de maneira positiva para você, porque assim nós vamos criando um ciclo virtuoso. Quem sabe no próximo vídeo eu trago as ferramentas necessárias. O que vocês acham? Ferramentas necessárias para um engenheiro de dados? Eu sou engenheiro de dados, mas também tenho aí experiência com algumas habilidades de analista, né? Ainda não executei muita atividade de cientista de dados, mas já fiz enquanto estudante, né? Fiz já algoritmos e aprendizado de máquina
também. Então, comenta aqui embaixo se você quer ver mais sobre as ferramentas, o que cada um executa na prática. Quem sabe eu possa gerar esse vídeo aí para vocês também. E o bônus que eu quero trazer para vocês, na descrição desse vídeo eu deixei 2 links. O primeiro deles é um e-book gratuito de como conseguir a sua primeira vaga como engenheiro de dados. Aquilo que você precisa saber para conseguir a sua primeira vaga como engenheiro de dados. É um e-book gratuito que eu preparei para vocês, com base na minha experiência, com base no que aconteceu comigo, para que você consiga realmente gere valor na sua vida e que você consiga a sua primeira vaga como engenheiro de dados. Quanto a isso, é o que eu posso gerar valor para vocês. E deixei o segundo link, que é um curso de inglês. Se você sonha em ter uma empresa, trabalhar com empresas, para empresas ganhando em dólar, ganhando em pounds, né, em libras aqui na Inglaterra, você vai precisar do inglês. E o último curso de inglês que você vai precisar, eu deixei o link aqui na descrição. O e-book é gratuito, o curso de inglês é a pagamento, é um curso que você realmente vai ter muito valor na sua vida. A partir dali, com certeza você se difere de todo o mercado quando você tem o inglês, tá bom? Deixei esses 2 links para você. Vai lá, estamos juntos. Forte abraço. Valeu!